Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre manifestações religiosas. Nós sabemos que as diversas religiões têm diversas formas de manifestar as suas crenças religiosas, né? Vários tipos de mística, de espiritualidade que ajuda a cada religiosidade a se encontrar e se relacionar com o sagrado, com o transcendente, com aquilo que eles consideram a divindade ou as divindades, né? Então, as habilidades que a gente deve desenvolver aqui: reconhecer e respeitar as práticas de comunicação com as divindades, né? São distintas em cada religião, em distintas manifestações e tradições religiosas. Identificar práticas de espiritualidade utilizadas pelas pessoas em determinadas situações, né? Tem gente que usa, né, e tem prática diferente em acidente, em doença, em fenômenos climáticos. Tem vários tipos de rituais diferentes para lidar com cada uma das situações da existência. E vamos falar também sobre tipos de religião. Então vamos lá ao texto, né, falar sobre os tipos de religião. Há várias formas de religião. Religião vem do latim religare, que quer dizer religar. Religar o quê? Religar o homem a Deus, o homem ao sagrado, o homem ao transcendente, o homem aos deuses, o homem aos espíritos, seja aquilo que a tradição religiosa acreditar. E são muitos os modos que vários estudiosos utilizam para classificá-las, porém há características comuns às religiões que aparecem com maior ou menor destaque em praticamente todas as divisões. As primeiras dessas características é cronológica, né, de acordo com o tempo, pois as formas religiosas predominantes evoluem através dos tempos dos sucessivos estágios culturais de qualquer sociedade. Então elas vão mudando à medida que o tempo passa, vão incorporando alguns rituais, incorporando algumas práticas, incorporando algumas teorias, doutrinas, e assim também como eliminando outras vão ficando para trás. Outro modo de classificá-las de acordo com a sua solidez de princípios e sua profundidade filosófica, o que irá separá-las em religiões com e sem livros sagrados. As religiões do livro: judaísmo, cristianismo e islamismo, né? E as outras não têm um livro sagrado assim tão sagrado quanto para essas três religiões do livro, apesar de terem escritos sagrados. A classificação que leva em conta essas duas características divide as religiões nos seguintes 4 grandes grupos distintos. As panteístas, aquelas que acreditam que tudo é Deus, né? E que tudo é animado por divindades, né, por seres sobrenaturais. Tem os politeístas, que acreditam em vários deuses como princípio e origem das coisas. Tem os monoteístas, que acreditam em um só Deus. E tem os ateístas, os ateus, que não acreditam em Deus algum. Nessa divisão há uma ordem cronológica. As panteístas são as mais antigas, o ateísmo é a tradição mais recente, né? As religiões panteístas são mais antigas, dominando em sociedades menores e mais primitivas, tanto nos primórdios da civilização mesopotâmica, europeia e asiática, quanto nas culturas das Américas, África e Oceania. Para os panteístas, tudo é Deus. Pan significa tudo, teísta vem de tel, que em grego é Deus, tudo é Deus. O universo é um único Deus, ou a árvore é um Deus, a terra é um Deus, né? É tudo o mesmo Deus, né? Tudo é recheado, o universo é recheado de Deus. Segundo essa doutrina, Deus está presente em todo o universo, em cada elemento. Ela defende igualmente a existência de várias divindades ligadas aos mais variados componentes da natureza. Então, a divindade está relacionada muito mais à natureza. Depois, eles começam a pensar num ser separado que cria aquele elemento da natureza, ou é o responsável pela origem daquele elemento, né? O panteísmo se identifica ao pensamento filosófico oriental, como o budista, o janista, o taoísta e o confucionista, né? O panteísmo não explica os eventos aparentemente naturais, como a criação do universo, o princípio da existência, como provindos de um ser supremo. Para essa doutrina, Deus se identifica com o cosmos, com o universo, com o mundo ordenado. Deus é o próprio universo. Tudo é Deus e Deus é tudo, né? Os panteístas não adotam locais sagrados e a única norma que seguem é a lei natural da natureza, porque a lei da natureza é a lei de Deus. As religiões politeístas surgem no estágio posterior do desenvolvimento de uma cultura. Quanto mais a sociedade se torna complexa, mais vão surgindo deuses. O politeísmo é a crença na existência de diversos deuses, como no Egito, na Grécia e em Roma.
tudo na antiguidade, né? As principais divindades são geralmente ligadas às forças da natureza, são antropomórficas, ou seja, têm características humanas, diferente do panteísmo, que ali são os elementos da natureza, né? Deus com forma humana e imortais, ou seja, não morrem. As religiões monoteístas são mais recentes, atualmente as mais disseminadas, que têm o maior número de seguidores. O monoteísmo é o sistema doutrinário que admite a existência de apenas uma divindade, um só Deus. Etimologicamente, o termo monoteísmo se originou a partir da junção das palavras gregas mono, que quer dizer único, e theos, Deus, né? O monoteísmo domina mais da metade da humanidade, né? Mais de 2 bilhões de pessoas são cristãs, quase 2 bilhões de pessoas são muçulmanas e tem um contingente significativo também de judeus no mundo, né? A exemplo do cristianismo, cujo Deus é Jesus, né? A Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, né? Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo enviado por Jesus. E do islamismo, onde o Deus é Alá. Um só Deus, né, crítico desse triteísmo cristão. As religiões ateístas negam a existência de um ser supremo central. Na verdade, nem é uma religião, né, porque não liga você a coisa alguma. O ateísmo é a convicção de que Deus não existe. O termo é por vezes confundido com o agnosticismo. O agnosticismo é a crença que, não que Deus não existe, mas que não, se ele existe, não podemos conhecê-lo. Então o agnóstico ele prefere não dizer nem que existe nem que não existe. A crença de que é impossível saber se existe um Deus. O termo é frequentemente empregado de forma errada. Essas religiões geralmente surgem como uma reação ao sistema religioso. Na verdade não é uma religião, porque não liga você a lugar nenhum, a ninguém, né? As religiões panteístas, por serem as mais antigas, não têm livros sagrados ou qualquer estabelecimento mais sólido do que a tradição oral, transmitida de boca a boca, né? Embora na atualidade o renascimento panteísta esteja mudando isso. Já as politeístas muitas vezes possuem registros de suas lendas de forma escrita, né, e mitos em versão escrita, mas nenhuma possui uma revelação, um livro sagrado assim propriamente dito, né? Isso é um privilégio e quase um exclusivismo do monoteísmo. Todas as grandes religiões monoteístas possuem sua revelação divina em forma de um livro sagrado, no livro que está a revelação. Como é o caso das 3 principais religiões monoteístas, que é o cristianismo, cujo livro sagrado é a Bíblia, o islamismo, cujo livro sagrado é o Alcorão, ou Corão, e o judaísmo, cujo livro sagrado é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia cristã, né? O ateísmo também possui alguns livros guias, mas são livros que questionam, né, as próprias religiões, mas não por acreditar num Deus pessoal. Não tem um peso dogmático de uma revelação divina, sendo vistas em geral como tratados filosóficos ou científicos. Um desses livros é o livro do... Cara, esqueci o nome do autor. Famoso aí, o Gênio Egoísta, do autor dessa obra, o Gênio Egoísta. Agora fugiu da minha mente, cara. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies. Até a próxima.